Hoje é o nosso segundo dia da contagem do Homer e como a gente tem sempre pessoas diferentes na oração, nós vamos novamente reler o texto que está no livro de Levíticos, capítulo 23, versículos 14 e 15, que diz assim: versículos 15, melhor dizendo, 15 e 16, que diz assim: depois, para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras, até ao dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de primícias ao Senhor, oferta de manjares. O costume bíblico, essa prática, ficou conhecida entre o povo de Israel como a contagem do Homer. O Homer era uma medida em Israel usada para secos, para cereais e coisas dessa natureza. Então o que acontecia? Eles celebravam a Páscoa e um dia depois da Páscoa eles apareciam no templo com os homers, cada família levando o seu, uma quantidade de acordo com o tamanho da família e a prosperidade da família. E eles entregavam aquilo ali. Por causa dessa prática, essa contagem passou a se chamar de a contagem do Homer, né? E é muito interessante como que a igreja do Senhor, ao longo do tempo, foi se distanciando de Jerusalém e se aproximando de Atenas, né? O modelo da igreja de hoje é grega, ou grego, né? O modelo grego. A igreja perdeu o modelo de Jerusalém. A igreja não começou na Grécia, ela começou em Jerusalém. Os primeiros membros da igreja eram todos judeus. Todos, absolutamente todos. Só no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos é que surgem os primeiros gentios na igreja. A família de Cornélios. Mas até então a igreja era 100% de judeus. Há uma diferença entre a igreja e a nação de Israel? Há, com certeza. Mas também há uma tremenda simbiose, há uma retroalimentação entre as duas nações. A nação de Israel e a nação eleita que é a igreja, a nação santa que é a igreja. E o que acontece à medida em que a igreja foi desenvolvendo um evangelho ateniense, um evangelho grego, um evangelho de pensadores, ao invés do evangelho de Jerusalém, o evangelho dos milagres e do sobrenatural, a igreja passou a se parecer cada vez menos com certos princípios bíblicos. Isso é triste, porque hoje em dia você vê as pessoas perseguindo, combatendo os que estão tentando recuperar certas raízes perdidas. Você vê pessoas dentro da própria igreja combatendo isso, perseguindo essas pessoas. E uma das coisas que eu falei ontem, né, que se você perguntar para... Eu vou tentar ser suave. Se você perguntar aí para 85% do povo de Deus, eles não sabem, por exemplo, que a igreja nasceu no final da contagem do Homer. Quando Jesus morreu, começou a contagem do Homer, e eles estão contando o Homer em Jerusalém. Aí Jesus fala: não saiam de Jerusalém, não se ausentem de Jerusalém. Por que Jesus não queria que eles se ausentassem de Jerusalém? Porque Jesus sabia que quando chegasse na contagem 50, que era o fim da contagem do Homer, o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja. Então a igreja nasceu assim. A igreja nasceu com os primeiros discípulos contando o Homer. Então isso é muito significativo. Por que hoje eu tenho que abandonar? Por que eu não posso considerar essas coisas hoje? É triste ver como que a igreja se descaracterizou, mas glória a Deus que o Senhor está ao redor do mundo trazendo a igreja de volta para
para princípios bíblicos, para práticas bíblicas. Isso vai nos tornar menos igreja? Isso vai nos tornar judeus? Não, não é absolutamente nada disso. Jesus é suficiente? Claro que é, mas todas essas coisas apontam para ele. Todas. Você prefere uma Páscoa que aponta para Jesus ou você prefere uma Páscoa que aponta para o coelho? Estão entendendo? Então tem gente lá fora que não tem problema nenhum de comprar bags de ovo de chocolate com coelhinho espalhado pela casa, mas fala em comemorar a Páscoa com cordeiro, com ervas amargas, etc. Não, isso é judaísmo, está trazendo o judaísmo para dentro da igreja. Mas o mundo para dentro da igreja pode. Não é uma loucura, gente, isso? Então, hoje eu trago esse esclarecimento, é o nosso dia 2 da contagem do Homer. Amanhã eu quero falar um pouquinho sobre a cevada, o que a cevada significa, porque a contagem do Homer começava com o Homer da cevada. Por que começava assim? Qual é o significado disso? Terminava com um Homer de cevada, começava com um Homer de cevada e terminava com um Homer de trigo. E amanhã, no terceiro dia, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sempre pouquinho, para não passar da nossa oração. Então vamos ficar de pé. Existe uma bênção proclamada na contagem do Homer e nós vamos proclamá-la hoje. Peço que vocês repitam comigo, dizendo: Bendito és tu, Adonai nosso Deus, soberano do universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado a contar o Homer. E digo comigo, hoje é o segundo dia do Homer. Amém. Deus abençoe vocês. Está contado o dia 2. Até amanhã com a graça do Senhor. Em nome de Jesus.